funilando, está chegando ao fim. O Botafogo tem uma proposta para levar aos representantes do jogador, está aí no Globoesporte.com. O Botafogo marca reunião em Paris para tentar acerto com Yaya Touré. Vou aproveitar esse gancho para chamar aqui o Rodrigo Capello, que hoje publicou um estudo sobre o orçamento do Botafogo. Capello, a gente tem falado aqui que são contas separadas, por exemplo, né? O Botafogo conseguiu organizar um sistema de dinheiro que não passa necessariamente pelo clube para trazer o Honda. Seria o mesmo com o Yaya Touré. Tirando esses investimentos, o orçamento do clube, pelo que você mostrou hoje, está bem restrito, né? Bom dia, bem-vindo à redação. Bom dia, Barreto. Bom dia, Gabi. O Shoa. O orçamento do Botafogo para 2020 é muito ruim. Não sei muitos eu precisaria para deixar isso claro. Até é uma combinação ingrata aqui de assuntos, né? Porque ao mesmo tempo a gente tem o Honda já chegou, o Yaya Touré tem uma chance clara de ser contratado e o torcedor claramente está empolgado com isso, ele tem expectativa, né? Ele tem esperança de que isso vai funcionar e eu entendo o torcedor. Tudo que a gente vai mostrar daqui em diante não é para chatear o torcedor, para desanimar, mas é para mostrar a realidade. E é uma realidade que pode impactar, inclusive, o Honda, o Yaya Touré, mesmo com esses artifícios que a diretoria está buscando para conseguir pagar o salário desses jogadores. Vai ser muito difícil que isso aconteça e também muito difícil que o resto dos jogadores receba salários em dia, porque as previsões são todas muito negativas, né? Vamos lá, vamos mostrar os números, então, do fluxo de caixa do Botafogo. Explica para a gente a importância desse conceito, né, o Capello, do fluxo de caixa. Esse é o gráfico mais impactante de todo esse orçamento do Botafogo. O fluxo de caixa é tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai, sem considerar item contábil, que não tem importância e tal. É só dinheiro entrando, dinheiro saindo. E a gente percebe o seguinte, em 10 dos 12 meses do ano, o Botafogo tem uma previsão de sair mais dinheiro do que entrar. E isso, na prática, significa deixar alguém sem receber. Porque se fosse um clube que estivesse minimamente organizado, que tivesse crédito na praça, poderia pegar um empréstimo com um banco, poderia dar um jeito para organizar esse fluxo. Mas não, está negativo em todos esses meses. Aí o torcedor vai perceber ali que em agosto e em dezembro tem uma expectativa, ali que está uma barra azul muito alta, de ficar positivo. Do que depende para isso? Venda de atleta, é isso? Exatamente. O Botafogo tem ali uma previsão de 60 milhões em vendas de jogadores e está imaginando que isso vai acontecer em agosto e em dezembro. Então tem que vender algum grande jogador em agosto, tem que vender um grande em dezembro. Pergunta, tem jogador para vender, para fazer esse tipo de receita? Eu acho que não, pelo menos pelas notícias do Botafogo não apareceu ninguém. E esse cenário que a gente acabou de mostrar é o melhor cenário, né? Se tudo der muito certo no orçamento do Botafogo, acontece isso, ele fica negativo durante 10 meses, vende jogador, dá uma respirada, mas vai atrasar salário, vai ter problemas variados que o torcedor conhece muito bem. E esse melhor cenário, como é que a gente vai medir se isso é possível ou não? Olha só, essas são as receitas do Botafogo para essa temporada. 62 milhões em atletas, como a gente já mencionou. Em todas as outras rubricas, não tem o detalhamento no orçamento para comparar 19 com 20, mas eu sei por apuração que todas elas têm reajustes, então o Botafogo precisa aumentar suas receitas em todas essas linhas, tá? E na parte de televisão, especificamente, tem ali premiações de Copa do Brasil, colocação no Campeonato Brasileiro, também com metas agressivas e eu diria talvez impossíveis, porque o Botafogo tem que chegar em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, né, que eu acho que é a mais difícil de todas, tem que chegar pelo menos às 8ª de final da Copa do Brasil, só para cumprir isso que está na tela, né? 6º lugar do Brasileiro, dá para imaginar o Botafogo 6º lugar? Com o Yaya Touré, com o Honda, talvez caia um raio e dê certo. Eu acho muito difícil. Eu ia até te perguntar se televisão seria o único ali que a gente poderia considerar fixo, já que existem contratos assinados, mas não, porque o Capello acabou de explicar que estão pendentes de premiação. É uma situação... É um orçamento otimista. Esse aí é um orçamento otimista. É o melhor cenário possível, né? E pelo Capello mostrou que é um cenário muito improvável, né? Então, por mais otimista que a gente possa ser, digamos assim, entra o Honda, entra o Yaya Touré, 2 jogadores já com uma certa idade, mas vamos dizer que eles deem certo. Esses outros 9 em campo, qual a qualidade desse time? E principalmente, como o Capello lembrou, quer dizer, esses outros 9 que seriam os caras a serem
potencialmente vendidos vão render esse dinheiro todo? Não sei, hoje no elenco do Botafogo você não vê esses jogadores para... Mesmo que todo mundo vai vender 3 ou 4, mas mesmo assim. Desde o começo, eu digo, a chegada do Honda é legal pra caramba. E se o Yaya Touré vier, é legal pra caramba ao quadrado. É super legal ter esses jogadores no futebol brasileiro. Mas eles exigem, e aqui eu não estou dizendo nem que vai dar errado necessariamente, também não posso dizer que vai dar certo. Eles exigem uma gestão de elenco diferente. Porque são jogadores que vão chegar com salários bem mais altos do que a média do grupo e salários que são garantidos. Porque já que é um investidor que está pagando, esse dinheiro está vindo de fora do clube, a gente imagina que o Honda e o Yaya Touré não vão viver, por exemplo, problemas de salários atrasados. E na previsão orçamentária do Botafogo, o fluxo de caixa é negativo em 10 meses do ano e será positivo em 2 se houver uma venda de jogadores que a gente está considerando irreal. Ou seja, vai atrasar salário. A única pergunta, Capello, é o seguinte: a gente poderia, você não botou ali o número 11, né, para bilheteria, o impacto do Honda e o Yaya Touré deve mexer com esse número. Esse 11 que você botou já é um cenário otimista com eles? O quanto que seria, digamos assim, se não for, quanto que isso poderia melhorar e se o que poderia melhorar faria alguma diferença substancial? O que você acha? O orçamento ele foi feito antes das contratações do Honda e possivelmente do Yaya Touré, que ainda não está contratado, mas é uma chance real. Então não está vislumbrada essa possibilidade. Agora, já estava vislumbrado um reajuste para cima, já tinha que aumentar obrigatoriamente. O que, no caso do Botafogo específico, tem um histórico muito, muito difícil, né? O Botafogo, além das eliminações, além do mau futebol apresentado, apesar de ter um estádio bacana, ele não consegue levar a torcida para o estádio, né? E aí tem um ponto dessa história que é toda vez que chega um jogador de mais renome, e nesse caso de renome internacional, as pessoas elas se deslumbram com as possibilidades de aumentar o sócio-torcedor, colocar mais bilheteria, trazer patrocínio específico, tal do plano de marketing. E na nossa história recente, os últimos 10 anos de futebol brasileiro, a gente viu isso funcionar 2 vezes, Ronaldo e Neymar. Por que era Ronaldo e Neymar? Porque são pessoas que até os torcedores e os simpatizantes menos ligados ao futebol sabem quem são. Então eles têm um valor para as marcas. E aí a Touré e o Honda, eles têm esse peso todo. Eu sei que para o torcedor aqui do Sport TV, a gente está falando com quem já é fanático por futebol e que assiste futebol europeu, conhece essas pessoas e gosta. Agora, o torcedor comum, aquele torcedor que não está tão ligado assim, ele é tão impactado assim pela presença desses jogadores, muitos vão conhecer só agora essas pessoas, né? Então, o valor comercial é muito baixo, assim, e tem custo, né? Um dado importante que eu ainda não mencionei: o orçamento já contava com uma redução de custos de 21 milhões de reais. E isso foi projetado antes das contratações. Com as contratações, vai conseguir cumprir essa redução de custos? Ou o Botafogo está chutando o balde mais uma vez? Né? É difícil, porque no fim do dia, seria melhor que o Botafogo não contratasse Honda e Touré. Eu sei que é uma loucura dizer isso, o torcedor vai me xingar, mas é esse tipo de fantasia, de achar que vai conseguir pagar com aporte e tal, que leva a situações constrangedoras. E como disse o Barreto, como é que você vai explicar para o restante do elenco que os salários do Honda e do Touré estão em dia, mas os salários de todos os outros não estão? E não só dos jogadores, dos funcionários, né? As pessoas que trabalham no Botafogo que estão sem receber o mês de janeiro, nesse exato momento, que no ano passado tiveram que receber cestas básicas de jogadores para conseguir comer, né? Então, assim, a gente está lidando com uma realidade severa, dificílima, e ao mesmo tempo estamos sonhando com Honda e Touré. Parece que eu que sou louco, Barreto.